trabalhando nas nossas vidas. Eu quero convidá-lo a vir aqui à frente. Vamos orar pelo servo. Pedir a Deus que continue usando nas nossas vidas. Vamos orar, irmãos. Grandioso Deus, em nome de Jesus, que esse servo do Senhor seja a tua boca hoje, por isso ilumina. Fala as nossas vidas, ajuda-nos, Senhor Deus, corrija-nos, Senhor Deus, abençoe, Senhor Deus, as nossas vidas. Ilumina-nos, Senhor Deus, para que as tuas palavras atinjam o nosso coração. Que a tua palavra, Senhor Deus, encontre morada em cada vida. Resolvemos a tua bênção, a iluminação do teu Santo Espírito sobre o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, quero dar uma boa noite, agradecendo a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui. Mais uma vez, estar com vocês, né? A gente já se sente em casa, se sente o aconchego, o carinho de todos vocês, né? A sua Fábio, a sua casa, a Flávia, o Rodrigo, de todos os irmãos, né? É um prazer, um grande privilégio de nossas vidas. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Salmo 55. Enquanto os irmãos vão abrindo a palavra de Deus, tem certas coisas quando a gente viaja, encontra os nossos amados irmãos com as coisas, a gente fica mais aliviado, né? Quando o pastor viu a destreza, quase não esqueceu as coisas na hora de dar os recados, eu fico imaginando eu também, que quando eu falo, a minha esposa fica... Não é, aí eu já vou tocando tudo, né? E aí eu pensava que sou só eu, mas aí toda vez que eu encontro um abençoado do pastor fazendo a mesma coisa, eu me sinto assim um alívio tremendo, assim, não sou só eu, né? Aí eu olho para minha esposa, está vendo? Como é que é as coisas? Tá bom, vamos chegar lá. Aleluia. Salmo de número 55, versos 12 até o 14, diz assim a palavra de Deus: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu não suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado, Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra, o privilégio que nós temos de poder ouvi-la, de poder sermos alimentados pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala como o teu servo orou, como agora, Senhor, que os nossos ouvidos estejam bem abertos, mas acima de tudo que o nosso coração seja bem aberto e seja como terra boa, preparada para receber a semente que é a tua palavra, para que ela dê muitos frutos que glorifiquem o teu santo nome. De novo eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu, antes de dar continuidade à palavra, eu quero que os irmãos prestem atenção numa canção que eu gostaria de compartilhar com vocês.
Deus aqui está meio prejudicado, mas a gente consegue. Eu gostaria que você ouvisse essa canção, prestasse atenção nessa história que eu vou cantar para vocês. E faz parte daquilo que o Senhor tocou no coração para compartilhar. Nessa noite, na igreja, com todos vocês, eu tenho compartilhado isso. Para mim é algo de suma importância, essencial na vida de cada um de nós. Então, presta bem atenção. Uma mulher com coração doente e alma tão carente me pediu para lhe ajudar. Com o rosto triste, muita dor no seu semblante, me clamou naquele instante e por ela fosse orar. Me perguntei o que havia acontecido. Respondeu-me com um gemido que o seu coração quebrou. Naqueles dias uma operação faria e era grande o seu risco, revelou o seu doutor. Me indaguei de onde vinha tanta mágoa e o seu rosto revelar como era grande o seu amor. E ela me disse: meu marido me traiu, os meus sonhos destruiu e meu lar desmoronou. Pedi a ela que a ele perdoasse, para que Deus restaurasse sua saúde e seu vigor. E no momento um silêncio se instalou e uma lágrima tão fria do seu rosto derramou. Por isso, irmão, aprenda esta lição: mágoa e falta de perdão deformam o seu coração. Na sua história, Jesus quer operar, mas para a operação divina é preciso perdoar. Por isso, irmão, aprenda esta lição: mágoa e falta de perdão deformam o seu coração. Na sua história, Jesus quer operar, mas para a operação divina é preciso perdoar. Essa canção, ou essa história que eu acabei de cantar para vocês, é um fato ocorrido há alguns anos atrás, cerca de uns 15 ou mais anos atrás. Ali numa cidade do interior do Paraná, divisa com Santa Catarina, uma cidade chamada Rio Negro, ali, Mafra, Rio Negro, né? São duas cidades separadas por uma ponte. E eu fui ministrar no fim de semana numa igreja ali. E ficamos hospedados numa casa de um rancho muito bonito. E fiz a ministração.
Quando foi na segunda-feira, eu ia retornar, eu estava tomando café da manhã e a irmã que gentilmente nos hospedou disse: pastor, o senhor me desculpa, mas tem uma irmã aí, e ela quer muito falar com o senhor, pedir que o senhor ore com ela. E eu sei que o senhor está saindo, retornando de viagem, o senhor poderia. Eu falei: perfeitamente, eu levantei, fui à sala. E aí eu perguntei à irmã que veio: não queria que o senhor orasse comigo? Eu disse: mas sim, eu vou orar para a senhora, mas o que foi que aconteceu? Ela disse: não, eu vou fazer uma cirurgia, e a cirurgia é muito arriscada, a cirurgia é muito complicada. Os médicos vão abrir no peito e vão literalmente tirar do coração de fora, tentar consertar, vamos dizer assim, restaurar o coração que está deformado, literalmente. Ela disse com as mesmas palavras: meu coração petrificou, pedrou. E a cirurgia é muito arriscada, eu só pedi ao senhor que orasse por mim. Eu disse: olha, claro, mas na mesma hora senti o Espírito Santo me encher a minha vida, e eu disse para ela: olha, eu sinto que há algo que causou isso. A senhora poderia me dizer o que aconteceu na sua vida? Ela contou a história. O marido dela era presbítero na igreja, traiu ela, e aquilo foi uma destruição de sua vida, de sua família. E na mesma forma que ela estava me confidenciando, ela disse: pastor, mas eu já perdoei, já esqueci, bola para frente, eu quero que o senhor ore pela minha cirurgia. Eu disse para ela: olha, você já pensou na ideia, é isso que o Senhor toca em meu coração, de que a senhora possa perdoá-lo de fato, e que ao perdoá-lo, o Senhor pode restaurar o seu coração, de fato, pode restaurar a sua saúde, possa operar na sua vida, com o poder de sua graça, poder que emana então de Deus. E a resposta que eu obtive foi essa lágrima fria que escorreu, sem nenhuma resposta. Ela só olhou para mim e disse: pastor, ore pela minha cirurgia. Se eu não encontrar mais o Senhor aqui, nós nos encontraremos lá na morte. E quando eu retornei, eu escrevi essa história, essa canção. Eu escrevi, eu gravei essa canção, porque eu queria, aquilo me marcou muito, ver o que amar, o ressentimento causa na vida das pessoas, e que as pessoas muitas vezes veem isso de uma maneira muito intangível, uma forma de expressão, não veem isso na literalidade da vida. 3 anos após esse acontecimento, eu volto naquele mesmo lugar. E aí eu fui fazer um evento, e esse evento num auditório grande na mesma cidade. Eu fui e cantei essa canção e contei a história sem dar nomes, e só contei a história do porquê da canção. No final, ali foram as pessoas embora, nos vieram cumprimentar, aquela coisa toda, e veio uma senhora chegando e disse: oi, pastor, está lembrado de mim? A gente, e nessa época, viajava muito mais do que hoje, a gente via tanta gente, eu não me toquei. Ela disse: eu falei, só me desculpa, eu estou tentando fazer a memória. Ela disse assim: eu sou a mulher dessa canção.
Eu olhei para ela e falei, como é que a senhora está? A senhora já fez o que tinha que fazer? O que Deus mandou a senhora fazer? E ela falou, não faz assim não, pastor, não faz assim não, que até dói. Eu ainda não fiz a cirurgia, os médicos ainda não tiveram coragem e não acharam o time para poder fazer essa cirurgia, e eu ainda continuo na mesma. Eu disse, mas a senhora sabe o que tem que fazer. Ela, de novo, fechou os olhos e falou, disse, tudo bem, pastor. E sabe, eu não sei se ela fez o que Deus mandou fazer. Eu nunca mais a vi. Eu não sei se ela obedeceu a Deus ou se ela seguiu obstruindo a voz de Deus em sua vida e preferindo se colocar nas mãos dos homens e preferindo perder a existência a fazer aquilo que o Senhor manda a todos nós fazemos. O perdão não é um conselho de Deus. E quantos de nós vivemos isso? Quantos de nós estamos travados ou destruídos nas nossas vidas por feridas causadas em nossa vida? E às vezes a gente acha que são os inimigos, as pessoas de fora. Não, só aqueles com quem nós nos importamos é que de fato podem destruir. Porque nós esperamos mais deles. Porque, afinal, nós nos damos mais de nós por eles. Quantas pessoas que eu ando por os lugares que Deus me tem dado o privilégio a homens de ir, eu vejo carregando essas feridas, essas ofensas do passado em sua vida. Não consegue se desvencilhar, se libertar das feridas do passado. A gente precisa entender a gravidade disso. Não são poucas as pessoas. E eu creio que aqui hoje, nessa noite, nós temos pessoas aqui presas, encarceradas, com as feridas do passado. Muitas vezes achando e tocando a vida, empurrando, deixando de lado e achando que isso é o bastante, não percebendo quanto isso obstrui. No caso daquela mulher, foi um coração que se petrificou literalmente. Não foi uma força de expressão e nem a forma de dizermos, foi literal. Talvez muitos aqui não estejam com o coração deformado ou com alguma enfermidade tão visível, mas isso não quer dizer que você ainda não guarde aquilo que é tão destruidor na sua vida. Os casos mais cruéis de ofensas e feridas de ofensas a gente encontra nos tribunais. Vai olhar lá os tribunais de divórcio para você ver a crueldade estampada, explícita. Pessoas que um dia se comprometeram, fizeram uma aliança de compromisso, de unidade, de integridade, e agora se tornam inimigos, competindo, acusando, apontando, ofendendo. Famílias nas divisões de seus bens. Eu costumo dizer que o homem e a mulher de sucesso não é aquele que deixa uma boa herança para os filhos, mas é aquele que deixa um belo legado. Porque a herança nem todos podem deixar, e a herança
é para ser dividida, mas legado todos vão deixar. E o legado, diferente da herança, ele se multiplica, não se divide. Agora, todos vão deixar, por quê? Ou você deixa o bom legado, ou o mau legado. De qualquer forma, você vai deixar o seu legado. E a gente vê isso muito explícito hoje. Como as pessoas se transformam, daquelas pessoas que compartilhavam suas intimidades, e de repente passam a ser adversários, inimigos. Quantas feridas causadas por isso? Há duas categorias que eu aprendi de pessoas que são ofendidas na vida. A categoria primeira, aquelas que foram tratadas injustamente. Sofreram, ou por traição, ou por agressão, ou por omissão, ou por opressão, das pessoas mais próximas, daquelas que, como eu falei, daquelas que mais importavam. E a segunda categoria, daquelas que acreditam que foram tratadas injustamente. Porque tem muita gente que vive como se fosse vítimas, não são. Eles acreditam que as pessoas mais próximas as injustiçam. Então essas são as duas categorias. Uma, de fato, viveu as injustiças das pessoas mais próximas, outras acreditam que viveu sem terem vivido. E carregam aquilo no seu coração, carregam aquilo no seu pensamento, na sua mente, na sua vida. Hoje há um número tão grande de gente frequentando gabinetes terapêuticos, psicólogos. Nada disso está mais e mais e mais. E eu costumo dizer, não diminuindo o valor do profissional de forma alguma, mas eu costumo dizer que a pessoa procura um terapeuta porque ela procura alguém distante para ser próximo, porque o próximo é distante. Ela desabafa com alguém que é distante dela, porque ela não consegue se encontrar com as pessoas mais próximas e nem consegue ver. E a maioria das vezes a ciência, não vou generalizar, mas em grande parte, se fundamenta no passado. E todo cristão sabe que a dimensão mais importante das nossas vidas não é o passado, mas o futuro. E a pergunta mais importante não é de onde eu vim, mas para onde eu estou. O passado não te pertence. O passado pertence ao Senhor. Nada do que nós fizemos aqui muda o nosso passado, mas o que fizemos olhando para frente muda tudo. Qual a sua disposição de abrir o seu coração para Deus restaurar a sua vida, para Deus te libertar das amarras da amargura, do ressentimento? Se nós não tratarmos isso, se não tratarmos essas ofensas da vida guardadas no cofre do nosso coração, ela produzirá frutos do pecado, como amargura, ira e ressentimento. E essas coisas endurecem o coração. Tem muita gente que, em algumas interpretações, eles fazem de
de Apocalipse, quando Jesus diz: "Essa é a porta, e bato, se abrir, entrarei, sairei contigo." Jesus está falando da sua igreja. As pessoas acham que Jesus está falando para as pessoas de fora que precisa aceitar, alguma coisa desse tipo. Jesus está falando da sua igreja. Aquelas pessoas que de alguma forma fecharam a porta para ele. Fecharam a porta para a melhor de todas as celebrações, o maior de todos os encontros, pela mais fantástica de todas as relações, é com o Senhor Jesus. Um coração petrificado, um coração fechado, amargurado, não abre para Jesus festejar. Coloca Jesus de fora. Isso tem adoecido enormemente as famílias. Há tanto casamento que se perde. Eu não vou aqui pesar a dor de uma traição, pesar a dor de uma agressão, pesar a dor de uma omissão, mas eu vou pesar a dor de quem não consegue olhar para frente, se libertar. A amargura não é nada mais do que uma vingança não realizada. É aquela vingança que você faz para si mesmo todos os dias, porque você não conseguiu fazer para aquele que você tanto queria. É você vingando de si mesmo em prol daquilo que fizeram com você. Não faz bem, de forma alguma. E esse tipo de coisa é uma armadilha muito explorada pelo inimigo. Porque uma das coisas que o diabo mais faz é explorar as ofensas, as amarguras, os ressentimentos que temos em nosso coração para nos impedir de viver uma vida livre, uma vida plena, uma vida crescente, uma vida de progresso, uma vida de transformação. Uma vida de verdadeira alegria, uma vida de renovo, de sonhos que se revivem e não estão mais mortos. Uma vida de terra seca como o vale de ossos secos. Quantas pessoas que carregam isso no coração estão secas nos seus sonhos, nas suas emoções, nas suas relações. Igual o antídoto. Qual o antídoto contra esse tremendo vermezinho que nos come por dentro, nos corrói e não acrescenta nada, nos impede de viver todas as promessas de Deus, a plenitude do amor de Deus e as relações com as pessoas de Deus. Quantas expectativas que foram criadas e causou tantas frustrações. O servo de Deus é que não anda segundo as suas expectativas, mas segundo a sua convicção. Não tem nenhum antídoto diferente daquilo que o Senhor ordena. Eu ouvi outro dia algo interessante. Quando você quer dar um sentido mais elevado, um nível mais elevado a algumas coisas, nós usamos o prefixo per. Quando você faz alguma coisa e você quer melhorar, você quer dar um nível melhor para aquilo, é perfazer. Quando você corre é comum, mas quando você traça um caminho e vai perseverantemente, é percorrer, aumenta o nível disso. Seguir, perseguir, dar um nível mais intenso. Tudo aquilo que é feito é algo, mas aquilo que é perfeito é algo mais elevado.
Uma das coisas que são contrárias ao amor é o egoísmo, porque o egoísmo, ele quer só receber, ele quer só para ele se coloca no centro, mas o amor doa. E se você quer viver um amor mais excelente, de um nível maior, perdoa. Como é difícil isso para nós. Quando falamos de perdão, não falamos simplesmente anular ou esconder ou guardar uma dívida. Eu costumo fazer uma analogia da seguinte forma: você deve algo para alguém, você tem uma nota promissória assinada com a sua dívida, e de repente aquela pessoa diz: olha, eu gosto muito de você, eu sei que você não fez do mal, eu estou dizendo para você que eu perdoo. Esquece daquela dívida. Você fica satisfeito, opa, acabou, mas a promissória ainda está guardada no cofre. Ele disse sim. Será que isso é suficiente? Você teria segurança se o seu credor falasse: olha, esquece, não preocupa não, e a dívida ainda está ali presente no cofre, a qualquer momento ela pode sair dali e pode ser executada? Você só teria segurança se esse credor chegasse: você está vendo essa nota promissória? Ele é o único título, o único compromisso, a única evidência da sua dívida comigo. Eu estou rasgando. Daí você jamais se preocupe, e ninguém vai cobrar essa dívida mais. Ela está completamente anulada. Isso é perdão. Infelizmente, boa parte de nós guardamos a nossa promissória, e sempre que a gente passa um tempo, a gente relembra, traz. É engraçado que a Bíblia diz que a gente deve trazer à memória aquilo que alimenta a esperança, não aquilo que alimenta a desesperança. Mas aquele que não é capaz de perdoar, ele sempre traz à memória aquilo que traz desesperança, destruição, cobrança. Aqui não está ninguém avalizando o erro de ninguém. Não está ninguém dando esse aval e assinando, não se importando com nada. Pelo contrário, nós estamos avalizando o valor do perdão a partir do arrependimento verdadeiro. Porque quem não perdoa faz mal para si mesmo, se destrói. E é o perdão verdadeiro que abre a porta do coração para que a graça, que é o poder, não só perdoador, salvador, mas é o poder capacitador e transformador, possa adentrar em nossas vidas e fazer uma tremenda diferença. Nós precisamos parar para pensar nisso. Se eu pudesse nominar esse culto hoje, eu diria um culto de purificação. Algumas versões, quando fala ali sobre a questão do grande herói sírio Naamã, quando foi ter com Eliseu, o profeta, e ele, aquele homem que ganhava todas as guerras e chegava na sua cidade, estendia o tapete vermelho, era flores, exaltação, mas quando ele entrava dentro de casa e tirava a sua farda, ele era leproso, ninguém podia saber. Mas aquele homem tentou de tudo, mas havia uma serva de Deus, uma moça que foi levada de escrava. Olha a ironia do texto.
aquela que foi levada, forçada, de maneira forçada ali como escrava na casa daquele homem, uma mulher de Israel disse: eu sei quem pode curar. Lá na minha terra tem um Deus que pode. Naamã quis levar presentes, ouro, prata e tudo mais, porque assim as pessoas acham que podem comprar a graça de Deus. A graça de Deus não pode ser comprada. Ele foi, quando ele entrou diante de Eliseu, Eliseu mandou o moço ir lá abrir a porta. Ele, Naamã, com a sua comitiva e com tudo mais, se fosse em alguns lugares que a gente vê, o cara já estava fazendo uma grande celebração para receber. Opa! Mas Eliseu falou: vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E agora Naamã estava indignado porque o profeta não foi receber o grande herói, o grande poderoso, e ainda indignado pelo orgulho dele de ter que mergulhar e mostrar-se e revelar a sua lepra, para que os seus soldados, as pessoas vissem que cada vez que para ele mergulhar, ele tinha que tirar a faca, e cada vez que ele mergulhasse e levantasse, as pessoas viriam. O grande Naamã, que enfrentou batalhas, que matou centenas de soldados, que teve dezenas de vitórias, agora não consegue apenas tirar a sua vara e descer 7 vezes no rio que ele chamou de Barranco do Jordão. E uma da definição de Jordão é o lugar em que se desce, o lugar em que se humilha, o lugar em que você se prostra diante daquele que entrou, para que você tenha uma nova vida. Quantos também não fazem isso? Aí os soldados disseram: meu senhor, se ele te pedisse que o senhor ia matar 1000 inimigos, o senhor mataria. Fizesse qualquer coisa grandiosa, o senhor faria, só te pedir para mergulhar. As coisas de Deus são assim. Às vezes nós fazemos tantas coisas, ainda carregando a amargura, a lepra da amargura em nossos corações, fazemos e realizamos tantas coisas. Mas quando Deus fala simplesmente: desce, desarma, perdoa, purifica, eu vou te restaurar, e a pessoa não faz. Continua querendo fazer um monte de coisa para manter, e mantém aquilo ainda comendo ele por dentro, Naamã entendeu. Mesmo sendo um homem rude, um homem de vitória, ele entendeu, e ele fez isso. Eu não imagino que não foi fácil, mas ele fez. E a primeira vez ele desceu, saiu, levantou, nada. A segunda vez, nada. Mas na 7ª vez, número da completude, perfeição, maturidade. Ele levanta e diz a palavra de Deus que sua pele estava completamente restaurada, estava como uma pele de um neném. Algumas versões bíblicas que não é a que nós usamos dizem que assim, Naamã, quando mergulhou a 7ª vez, saiu restaurado e purificado. Eu acho interessante isso, porque restaurado no sentido de restaurar a sua saúde, aqueles tumores, aquelas feridas, tudo aquilo que a lepra produzira no seu corpo, fora toda restaurada, e sua pele, que havia sido judiada e espantada, que não podia nem parecer para os outros, agora estava como a de neném. Mas purificada já leva ao outro lado, porque a purificação, então a gente precisa ser restaurado, mas também ser purificado. Porque a purificação já fala de um outro modo, porque eu fico imaginando na mão, agora restaurado, mas e por dentro, suas emoções, sua confiança. Ele sofrera os abalos daquela doença, quanto tempo ele se escondera, quanto tempo ele se sentia pequeno, amedrontado. Ele precisava vencer os danos que aquele tempo causou em seu interior.
Então ele precisava ser purificado. Eu entendo que purificação é quando é o processo de Deus em nossa vida para que nada no passado interfira mais com a nossa relação com Deus no presente. Tem muita gente que não consegue ter uma relação de intimidade forte, efetiva, real com Deus no presente, porque ainda está amarrado ao passado, não foi purificado, tem um passado destruído, tem uma lepra ainda fazendo efeito, corroendo sonhos, corroendo motivações, corroendo relacionamento. Então, precisa ser feito. E eu quero encerrar hoje, essa noite, orando pela sua vida. Orando pela sua vida. Não adianta você continuar seguindo em frente e trazendo amarrado um rastro de história passada. Não é só pessoas mais velhas, jovens, de toda idade. A amargura, o ressentimento, essas feridas, elas atingem a qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer idade. O fato é que não deve continuar assim. Se Jesus chegasse hoje e dissesse: eis que estou à porta e bato, se abrir, eu entrarei, serei. Você tem condição de abrir? Ou existe uma pedra no seu coração te obstruindo e a graça não tem condição de entrar? Não é fácil dizer isso. Não é fácil mexer nesse vespeiro, mas ele é essencial para a sua vida. Ele é primordial para a sua relação com Deus. Não se ilude, não se engane. Porque se você não fizer, o inimigo vai continuar fazendo suas ciladas. E a cada vez que você tentar dar um passo à frente na sua história relacional com Deus, para se encher de graça, para mudar a sua vida, ele vai te lembrar de que você nunca esqueceu. Quantas pessoas não perdoam nem a si mesmas? Uma vez eu estava aconselhando uma irmã e ela estava dizendo: eu sei que o senhor vai falar que Deus já me perdoou, que ela errou. O problema, pastor, é que eu sei que Deus já me perdoou, mas eu não consigo perdoar. Eu falei: então você não precisa de Deus, você é maior do que Ele. Porque se Deus te perdoou e você não consegue se perdoar, é porque você é maior do que Ele. Você tem mais poder do que Ele, mais autoridade do que Ele. Ele não serve nada para você. Você é autossuficiente, autodestrutivo, porque Deus te perdoa, mas você não perdoa, então você é maior que Ele. Eu te pergunto, irmão, você tem sido maior do que Deus na sua vida? Quando você não consegue perdoar e nem se perdoar, você tem sido maior do que Deus na sua vida. Eu falei desde ontem à noite, desde de manhã, e tenho repetido isso. Não me importa o quanto você sabe, não me importa o quanto você já ouviu, o quanto você já falou, o quanto você conhece. O que me importa é o quanto você já não sente mais, o quanto você já não mais é tocado no seu coração, é vasculhado na sua estrutura interior, o quanto você permanece como aquela mulher, escolhendo seguir o caminho da insegurança, da incerteza dos homens, do que a certeza de Deus. Fica parecendo que eu outro dia compartilhei na igreja. Engraçado como as pessoas
que não tem Deus e que não tem a sua fé no coração, diz assim: eu não sei como vocês conseguem acreditar e falar de eternidade, e falar de céu, e falar de salvação, de vida eterna. Quem de vocês já foi lá para testificar? Que segurança vocês têm disso? Que certeza vocês têm dessas coisas que vocês falam? Eu respondo: eu tenho a certeza pela fé que eu tenho em Deus, nas suas promessas, na sua palavra. Agora eu te pergunto a você: que certeza que você tem que você vai sair daqui 5 minutos para chegar na sua casa? E você está seguro? Você acha que o caminho da fé e da eternidade é intangível, é incerto? Incerto é o caminho da temporalidade. Ninguém aqui sabe o que vai acontecer daqui a meia hora. Aqui o caminho é escuro. Aqui o caminho é incerto. Aqui você não sabe se vai ter outra oportunidade. No céu, elas são todas certas. Aqui que você precisa da lâmpada para os seus pés, da luz para os seus caminhos, porque eles são incertos. Nós fazemos planos e mais planos, mas a resposta vem de onde? De Deus. Nós dizemos: amanhã faremos isso, e qual a certeza que nós temos que faremos? Mas aquele que está inscrito em Cristo tem alguma dúvida de onde vai na eternidade o lugar que o Senhor preparou? Então qual é a nossa certeza? A eternidade. Aqui tudo é escuridão, incerteza, insegurança. Aqui você vai entender que Deus nunca ilumina todo o caminho, mas para o homem de fé, Ele ilumina sempre o próximo passo. E que passo você vai dar? O passo de se colocar de novo na mesmice, ou o passo de se colocar a serviço de Deus, confiadamente em Deus, e entregue a Deus? Quando eu pedi para vocês levantarem as mãos, quando cantamos o Deus soberano, eu sempre partilho com as pessoas que quando um ladrão se vê empurrado para a polícia, ele levanta as mãos para dizer o quê? Eu me rendo. Quando um exército está perdendo a guerra e não tem mais saída, ele se vê sem condição, derrotado, o que ele faz? Levanta as mãos e sai com as mãos levantadas para dizer o quê? Nós nos rendemos. Quando um cristão verdadeiro levanta as mãos para o céu, ele está dizendo o quê? Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo à Tua vontade, eu me rendo ao Teu poder, eu me rendo ao Teu mover. Eu me rendo, Senhor, porque eu estou dizendo que eu estou nos Teus mãos. E essa é a pergunta que eu quero fazer para você hoje. Aqui você tem o seguinte: não importa o mal que o mundo te fez. Não pense que eu não estou ligando. Eu estou dizendo o seguinte: que o mais importante é o que você vai fazer com o mal que o mundo te fez. Você vai dar importância ao mal que o mundo te fez, ou você vai dar importância ao que você vai fazer com ele? Amém? Eu quero te convidar para orar pela sua vida hoje. Eu não vim aqui hoje. Eu sei que é difícil. Tem muitos não, muitos.
homens, mulheres, narradores. Eu falo isso porque isso é para todos nós. Isso não é uma coisa que é de um ou de outro, é sujeito a todos nós. Pessoas que têm dificuldade em tirar a sua armadura e se expor e deixar Deus restaurar. Aleluia. Você precisa ter coragem. Às vezes a gente acha que tem coragem para fazer tantas coisas, mas não tem coragem para buscar de Deus o recurso. Naamã tinha coragem para matar 1000 inimigos, mas não tinha coragem para mergulhar e expor a sua fraqueza. Tem mais gente aqui que precisa. Eu não quero que você faça por um apelo qualquer. Você pode até se levantar no seu lugar. Mas eu quero que você tenha um passo de fé para que Deus possa limpar o seu coração. Isso significa disposição de abrir o coração para deixar a graça de Deus agir. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Assim como sei e tem na sua vida. Eu lembro de Jeremias 18, quando disse para o profeta: levanta e desce, vá à casa do ovelho, que lá falei. Ovelha nem faz. Às vezes a gente precisa dessas. Bem, vamos orar, levante-se do seu lugar. Se você ainda tiver disposição também, para que Deus possa limpar seu coração, faça isso. Uma mágoa, um ressentimento que não foi tratado, mas que está te impedindo de prosseguir. Não é constrangimento, não estou querendo constranger, mas apenas abençoar a sua vida. Não importa se você é e também, depois, se você quiser dizer, pastor, eu não queria me expor, mas eu também preciso perdoar. Eu não queria expor, mas eu estou amarrado ao passado. Eu não queria expor, mas aquilo eu não consegui superar. E você não consegue mesmo, porque só a graça pode fazer. Feche os seus olhos. Ó Deus, eu quero colocar a vida do céu em tuas mãos, Senhor. Esse ato de coragem, de disposição, de entrega que ela veio fazer aqui hoje. Limpa esse coração, Senhor. Restaura, purifica. Que o passado fique aonde ele é devido. Entregue nas tuas mãos e fique lá atrás. Toda mágoa, todo ressentimento se desfaça. E não haja armadilha e nem combustível para que o inimigo utilize-se disso para obstruir a tua graça de operar na vida do teu servo. Em nome de Jesus também, igual ao Senhor, esta senhora que está aqui. Da mesma forma, receba do Senhor essa graça. Ela está aqui dizendo: Senhor, pelo gesto, Jesus, abre esse coração e sei toda a tristeza, toda a amargura, todo o ressentimento caia por terra. E um renovo venha sobre a sua vida, trazendo leveza, trazendo alegria, vivendo sonhos. Em nome de Jesus, Senhor. O passado ficou e ela possa caminhar olhando a eternidade para fazer cada dia que vale a pena, restaura, purifica. Também, Senhor, essa jovem, o Senhor atue com todo o poder e graça. Neste coração, Senhor, todo o ressentimento, toda a amargura possa cair por terra, Senhor. E o perdão possa vir ao coração dela.
uma limpeza total, Senhor, um perdão verdadeiro, um olhar para frente, Senhor. As amarras do passado, os nós que prendiam, fiquem no passado, e todo esse coração seja cauterizado, todas essas feridas, pelo poder da Tua graça em sua vida, Senhor. Porque todo aquele que chora, ele derrama suas lágrimas buscando ao Senhor, essas lágrimas vão no Teu trono, se transformam num bálsamo na vida do Teu servo. Em nome de Jesus também, Senhor, quero orar pela vida daquele que é servo. E conhece o coração dela e o Senhor sabe. Não é natural isso que os teus servos estão fazendo aqui à frente. Não é natural para nós, Senhor, perdoar. Não é natural esquecer as feridas do passado. Mas elas irem buscar e vir se movendo agora no sobrenatural. Do Teu poder, da Tua graça, para limpar os corações e prover algo novo, Senhor. Rasga, Senhor, toda a legalidade do inimigo ao tratar com essas feridas, com esses sentimentos e ressentimentos de amargura. E agora traz a leveza daquele que é limpo, que é lavado, que é purificado. E nada agora pode obstruir a relação delas com o Senhor. Essa relação de vida, de progresso, de crescimento, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Como Naamã mergulhou, elas também mergulhem nas águas curadoras do Teu trono, do Teu Espírito, Senhor. Assim como a Tua palavra fala para a gente, colocando, quando o profeta foi mergulhando na água, quando ele saiu, aquela margem seca, infrutífera, se transformou em abundância. Assim seja na vida delas, efetivamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero estender essa oração àqueles que estão ali, em pé, nos seus bancos, e que também sabem que precisam vencer, que precisam dar este passo, que precisam desta restauração, Senhor, que precisam entregar ao Senhor esse passado que só pertence a Ti, para serem livres para olhar para frente, para andar com os olhos na eternidade, fazendo com que cada dia aqui possa de fato valer a pena. Senhor, em nome de Jesus, toca nessas mentes, nesses corações. Toca nessas pessoas que ainda carregam essas feridas, que eles possam realmente, Senhor, alcançar um nível de amor mais excelente, perdoando. Possam, Senhor, ver desfazendo-se de suas vidas todas as amargas, todos os efeitos nocivos e destruidores da amargura. Senhor, como é bom, como é belo poder ver o mover do Senhor restaurando nossas vidas. Eu oro, Senhor, por todos, e que hoje nós podemos cantar vitória, que hoje nós podemos declarar vitória, que hoje nós estamos mais aptos a sermos de fato soldados de Cristo, que hoje, Senhor, nós estamos mais livres para Te adorar de verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vocês. Pode sentar, irmãos. Obrigado pela oportunidade. E Deus abençoe fortemente a vida de vocês.
queridos, nós vamos encerrar o nosso culto, ou caminhar para o encerramento do culto, com gratidão nos nossos corações, primeiro pela presença do reverendo D'Artagnan e também da sua esposa, Dona Denise. Gostou, né? Da Denise, são de Uberlândia, né? Dormirão aqui, né? Amanhã cedo retornarão ao seu lar, né? Tem lá um meninão sem gás, está precisando, né? Do cuidado da mamãe, mas principalmente a direção de Deus, a proteção de Deus. Continuamos louvando o nome do Senhor e para aqueles com expectativa, segundo semestre ele volta. E quem sabe nós estamos aqui já no sábado, no domingo, esse número de pessoas, que a gente seja edificado, transformado, desafiado, né? Nós louvamos aí ao Senhor por tudo isso. E queridos, eu quero terminar, eu quero convidar o casal, vem aqui à frente. Nós vamos orar pela vida deles, encerrando assim este momento de culto, de louvor e adoração, né? Podendo nos alegrar com as suas vidas. E claro, queridos, hoje de uma forma diferente, nós vamos entregar um mimo a vocês. Normalmente eu faço isso sem todo mundo ver. Hoje as nossas amigas, produtos de Novo Horizonte. Produtos de Novo Horizonte. Eu vou quarta-feira lá. Quarta-feira eu estou lá. Queridos, nós vamos encerrar nosso culto, a presença deles aqui, orando pela vida deles, pedindo a Deus também que derrame a sua graça, a sua amor sobre cada um deles. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu a alegria de conhecer este casal. De sermos, Senhor Deus, irmãos em Cristo. De podermos, Senhor Deus, ser edificado pela presença deles. E poder, Senhor Deus, ouvir a sua palavra, conversar, Senhor Deus, e ver o testemunho de vida que esses irmãos têm. Nós louvamos, Senhor Deus, a Ti, suplicamos que em nome de Jesus, a sua graça e o seu amor invadam, Pai, cada dia mais a vida da Tua igreja, como também a vida dos Teus servos, os abençoando, derramando o seu amor e a sua graça. Visitando, Senhor Deus, a família dos nossos queridos, como também, Senhor Deus, cada família aqui, cada vida aqui. Por isso nós rogamos a bênção sobre este casal, rogamos a bênção sobre cada vida, cada irmão desta igreja. Proteja-os, dispensa, Senhor Deus, na sua graça, sustenta cada vida e cada família aqui. É a nossa oração sobre a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Obrigado, Deus, pela presença dos irmãos. Hein? Obrigado, irmãos. Que Deus fortaleça a vida de cada um de vocês.